Olá, meus queridos irmãos da Graça e a Paz. Voltamos a falar ao vivo de Lajinha, Minas, no nosso Centro de Cultura Bíblica Berechit. Estamos com o nosso curso aqui de Teologia, nível básico, nível intermediário e nível bacharelado. O Centro de Cultura mantém 3 instituições, que é o Seminário Tabernáculo, Seminário Berechit e Faculdade Berechit. Eu sou o professor Ilmar, falando aqui de Lajinha, na área de Teologia. Estamos ministrando matérias. Essa matéria do 5º bloco chama Etiologia Bíblica 1 ou Cultura Hebraica 1, se for do outro curso. Na aula passada nós estamos falando nessas aulas, desde da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e tal, sobre habitação, detalhes das habitações dos judeus naqueles tempos antigos. Então na passada falamos sobre, na aula sobre casa de tijolos, casa de pedras. Falamos então também sobre os cômodos, os quartos da casa, né? As divisórias das casas, telhado, piso, fundação, parapeito, e tipos de lã de aquecimento das casas, lamparina, tipo de iluminação, né? Das casas, a diferença de lâmpadas para candeia, para tocha. Na aula de hoje, que é a 10ª aula, iremos falar sobre aquecimento. A Palestina é uma área muito fria, faz muito frio. Nós só temos 2 estações, verão e inverno. Setav e Orev, que é esses nomes, né? Então fica bastante assim, bem acima, quase no trópico de Câncer, né? Capricórnio aqui para baixo do Equador. Então é uma área bem temperada, a área bem fria. Chega até a nevar às vezes quando vem lá do Monte Hermon, né? Então as casas, tem até a famosa casa de inverno, o rei Joaquim, chamado Eliaquim, o rei, filho de Josias, o segundo rei. Primeiro foi Joanã, depois chamado Joacás, depois Eliaquim, depois Edequias, Joaquim, depois Edequias. O reino de Judá acabou com os Edequias. Todos eles eram filho ou neto de Josias. Então ele tinha casa de inverno. Geralmente o inverno começava a partir então, do 9º mês, 9º, 10º, 11º mês, 12º mês. A região de novembro, dezembro, janeiro, dezembro, fevereiro, por ali. Então o aquecimento, a lenha para os fogões, né? A gente encontra isso aí com espinhos secos, era usado para lenha de fogão, Salmo 58, 9. A fornalha, a gente encontra a fornalha lá em Nabucodonosor, que fez uma grande fornalha, né? Para lançar quem não adorasse a estátua que construiu no campo de Dura. Fala de chaminé, fumaça, né? Chaminé de Oséias, capítulo 13, 3. E Ezequiel 46 também fala de chaminé. 1 Reis 17, 12, a gente encontra a viúva pegando os cavacos para fazer fogo, cavacos, gravetos, para usar na fogão para fazer comida. A principal maneira de fazer o aquecimento das coisas era através de azeite, né? Você tinha que usar o azeite para a lâmpada, para a luz. E qualquer árvore na Palestina produzia 3 anos em circuncisa, 4º ano era dedicado para o Senhor, consagrado, e no 5º ano da produção é que a pessoa poderia usar para si. Então, o azeite para a luz é encontrado em Êxodo 25, muito usado para o candeeiro, né? Aqui. E Mateus também fala do azeite que as virgens colocavam para embeber as tochas, as lâmpadas, né? Para usar. Então, o aquecimento era feito assim, com luz e com fogo, né? Casa de inverno, o rei Eliaquim tinha essa casa de inverno, né? Jeremias 36, 22, Amós 3, 15 também fala sobre esse tempo de casa de inverno. Agora mudando para a água, como é que era o abastecimento? Como é que era a rede hidráulica da casa? Não tinha. Não havia água em casa, muito menos tratada naquele tempo, né? A água, a cidade, perto de toda a cidade tinha um poço. Então lá na Samaria, perto de Sicar e Siquém, tinha o poço de Jacó, o famoso poço de Jacó, onde ele encontrou a samaritana, né? Em Israel, em Jerusalém, tem vários poços, vários tanques. Então funcionava assim, nas casas, a pessoa buscava nos cântaros e punha nas chamadas talhas. Naquela festa de casamento em Caná da Galileia, tinha as talhas. 6 talhas de pedra estavam ali, de 2 a 3 almudes, de 30 a 40 litros cada uma cabia aí, né? Então, em João 2, 6 fala sobre isso. Então, quem buscava geralmente eram as mulheres que cuidavam disso aí, né? Dos cântaros, e buscavam as águas, as fontes, os poços. O poço da casa do rico. A casa do rico tinha pátio, tinha poço dentro dela. Casa de pobre não tem nada disso, você tem que buscar lá no meio do povo lá. O famoso poço de Jacó, mas tem também o poço de Belém,
A gente encontra em Eclesiastes 12, 6, falando que tinha aquela roda, né? Quem morou na roça sabe como é que é. Em cima do poço da cisterna tem acima uma rodinha, que você vai puxando assim, a lata desce até no fundo, enche de água, depois sobe e você pega a lata. Então o poço tinha essa roda. Então, falando em Eclesiastes 12, 6, fala sobre a roda do poço. E o pó volte a terra como é, antes que se quebre o cântaro de ouro, né? Que se despedaça o cântaro junto à fonte. E o pó volte a terra como ele, a Deus que eu deu, lembra de teu Criador, antes que se rompa o fio de prata e se quebre o copo de ouro. E tal, vai por aí. O poço de Belém, muito famoso, Davi quis beber água do poço de Belém, 3 valentes foram lá e buscaram, mas Davi não quis tomar. Cisternas, então é isso, a cisterna é um poço que você faz bastante, cavouca bastante, pra você achar água, né? Chama hoje em dia de poço, você faz aí. Cada um, aí, 2 Reis 18:31 fala sobre a água da cisterna. Tinha o poço de Malquis, onde Jeremias foi colocado, só tinha lama, não tinha mais água. E Ebed-Meleque foi lá e tirou ele de lá. Cisternas cavadas, cisterna rota, o que é uma cisterna rota que fala Jeremias? Que não retém água. Cisterna rota que não retém água. E aí você me deixa mananciais de águas vivas para mexer com cisterna rota. Né? Os cântaros vazios, né, em Jeremias 14:3. Outra coisa que não tinha naquelas casas naqueles tempos, nem nas casas mais de rico, eram os chamados sanitários, privadas. Né? A gente encontra referência lá no livro de Juízes, do rei Eglon, que morava em Gilgal, o rei Moabita. Eude foi lá levar o imposto e pegou uma espadazinha que tinha, ele era canhoto, pôs a espada do lado direito, enfiou a espada no Eglon, que era muito gordo, e saiu o excremento para fora. E era na sala de verão dele, tinha um lugar chamado privado, um cômodozinho, que era usado para sanitário. E aí Juízes 3:24, você encontra eles falando, quem sabe ele está aí, foi aliviar o ventre, né, da privada. Os servos dele, depois que Eude saiu, trancou a porta e foi embora. Demorou o rei para aparecer, foi procurar. E o povo de Deus no deserto, na caminhada de 48 anos, ou melhor, 38, né? Primeiros 2 eles estavam andando, depois eles ficaram rodeando 38 anos, somando tudo 40 anos. Em Deuteronômio 23:13 diz que eles tinham entre seus armas, falavam de arma, uma pazinha onde eles defecavam e cobriam o excremento. Caminhando para o final, vamos encontrar então as casas dos ricos e dos pobres. Casa de rico tem pátio, tem poço, tem janela, tem jardim, tem vários cômodos, tem terraço, tem parapeito. Casa de pobre tem nada disso, é a única casa só para acender, você tem que acender uma candeia, varrer a casa para você achar qualquer coisa no chão, o chão dela é de piso, casa de rico tem ladrilho, casa de pobre não tem, deixa eu colocar aqui que eu até esqueci. Casa de rico tem ladrilho, ladrilhos. Casa de pobre é piso batido. Piso batido. Não tem terraço, não tem, é um cômodo só, onde mora tudo junto, né? Geralmente não tinha nem janela. Então essa nossa matéria foi habitações e varanda, casa de rico tem varanda, é uma área que você fica mais exposto, né? E tem mobília na casa do rico, né? A Bíblia cita alguma mobília, cama, mesa, cadeira, aquela que a Sunamita pôs lá para o Eliseu, né? Cama, mesa, cadeira e candeeiro. E tinha cama, empilhada, travesseiros, né? Mesa de jantar, banquinho para descansar os pés, cadeira para respaldar, tudo isso tinha na casa de rico. Então nós vamos ficando por aqui com essa nossa aula que falou sobre a habitação. Um abraço, fica na paz, tchau, tchau.